Olá, bom dia você que está acordando aí cedinho ou está vendo esse vídeo em um outro momento. É uma manhã a mais na presença de Deus, 21 dias que estamos buscando ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, através da leitura do livro Herdeiros do Reino, que tem sido, sem dúvida nenhuma, bênção grandiosa na vida de todos nós que estamos participando desse projeto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Enquanto você está aí despertando, já chame a família para participar também. Você compartilhe o link aí para que seus amigos, seus irmãos da igreja também possam participar dessa bênção. 21 dias na presença de Deus, o objetivo é tão somente fortalecer ainda mais o hábito que temos de acordar cedo e buscar o Senhor na primeira hora de cada dia, como recomendou o nosso Senhor Jesus Cristo, em São Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Também nós encontramos lá no Salmo 5, verso 3, de manhã, Senhor, ouves a minha súplica, de manhã faço a minha oração e fico esperando. Esse momento de comunhão é um diálogo entre você e Deus, sua família, na presença do Senhor. Por isso, seja muito bem-vindo em mais uma manhã. Olha, já é a penúltima manhã desse projeto especial, 21 dias na presença do Senhor. E amanhã nós teremos a mensagem final com o presidente da nossa missão, pastor Wycliffe, que vai estar falando para nós sobre a reflexão desse livro maravilhoso que o pastor Josanã, nosso líder para a área espiritual, mordomia cristã, em toda a divisão escreveu. O tema de hoje vai ser Vamos Protestar Juntos. Olha, que será que vamos protestar juntos? Daqui a pouquinho nós vamos conhecer esse tema tão importante. Desde já nós queremos agradecer a todos os nossos colegas, os pastores da União que participaram conosco, trazendo as mensagens, a cada um dos nossos pastores aqui da Missão Oeste do Pará também, que dedicaram um pouquinho do seu tempo para vir e falar com você de manhã bem cedo. Mas também agradecemos a Deus por todos vocês, todas as famílias que participaram aí no amanhecer desse estudo, reunindo a família, dedicando um tempinho para estar mais perto do Senhor. Que essa jornada continue sempre em sua vida. E olha, pastor, eu tenho dificuldade, olha, a gente acha caminhos, possibilidades se apresentam diante de nós para a gente ter a nossa comunhão. Eu quero, por exemplo, mencionar aqui o que acontece com a minha família. Eu estou aqui em Santarém, minha esposa, no momento, está lá em São Luís, cumprindo ali algumas agendas do seu trabalho. E o meu filho está lá no NASP, lá em São Paulo, estudando, fazendo sua faculdade. Mas todos os dias nós fazemos o culto juntos, isso mesmo. Eu faço primeiro meu momento com Deus, meu estudo da Bíblia com Deus, meu reavivados, minha lição, e depois nós temos o nosso horário, nós, através do WhatsApp, fazemos uma ligação em grupo, é isso mesmo, eu com a minha esposa noutra região, meu filho lá em São Paulo, mas todos os dias nós fazemos o culto juntos. Olha, queridos, quem quer dá um jeito, mas quem não quer, olha, diz o ditado que arranja desculpas. Por isso nós queremos dizer para você que é possível sim, ache uma forma, ache a sua forma de ter não somente a sua comunhão pessoal, pai, mãe de família, mas que a sua família também esteja sendo levada aos pés do Senhor. Sabe, queridos irmãos, esse é um tempo que nós precisamos ter muito essa atitude de reavivamento e reforma, se nós queremos estar bem, se nós queremos salvar nossa família, se nós queremos levar nossa família para o céu. Vivemos em dias emprestados, não há tempo a perder, não podemos brincar com a nossa salvação, porque Jesus em breve virá. Por isso, tome a decisão, firme um pacto com o Senhor de levar sua família aos pés de Cristo em cada dia. Muito bem, vamos então nesse momento cantar nosso hino oficial, esse hino que é lindo, Herdeiros do Reino, que temos cantado por 21 dias, tanto na madrugada, mas também na semana que aconteceu, semana de oração com o pastor Josanã,
que você já aprendeu. Vamos cantá-lo então, louvando ao Senhor. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Se Deus das nações é soberano em meu viver, tribulações nem mesmo a morte vou temer, crescendo na graça de quem a própria vida deu, serei fiel até o fim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a distância, que minha vida fale que Ele vive em mim. No palácio ou na fornalha, eu sou salvo por sua graça. Vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por Fiéis até o fim, não perca tempo, agora é o tempo da fidelidade, meus queridos irmãos. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Nós te louvamos, ó Senhor, porque somos herdeiros de um reino eterno. E o Senhor nos convida a viver intimamente contigo, em fidelidade, em comprometimento, para que cada um de nós, com a nossa família, levemos também, junto conosco, nessa caminhada rumo ao céu, muitos e muitos amigos para fazerem parte do povo que vai viver eternamente ao lado do Senhor. Ó Deus eterno, muito obrigado por estarmos vivendo essa experiência desde já. Que o Senhor abençoe cada um dos pedidos que os irmãos têm aqui apresentado. Que o Senhor responda à prece de cada um conforme as necessidades, de acordo com a tua perfeita vontade, e que seja para o bem-estar de cada família. Cura, Senhor, os enfermos. Dá saúde espiritual para os que sofrem espiritualmente. Dá um abraço aos que estão passando por momentos de dor, de sofrimento, de luto.
Por favor, Senhor, que a Tua presença seja sempre manifestada na vida de cada um dos Teus filhos e que essa presença nos motive a vivermos a santidade como o Senhor é santo. Obrigado por essa graça, em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos amigos, já pegou seu livro, já compartilhou o link, já acordou a meninada? Vamos lá todos juntos, o tema de hoje é Vamos Protestar Juntos. Imagine a situação. Nabucodonosor era o grande monarca do Império Babilônico, aquele império que estava dominando o mundo na sua época. Ele foi o mais proeminente imperador de Babilônia. Nos muros da cidade levavam o seu nome, nos tijolos. As pedras colocadas ali levavam o seu nome nas construções. Os arqueólogos têm encontrado isso, né, nas ruínas de Babilônia. E esse imperador, Nabucodonosor, ele estava apreciando toda aquela linda obra que ele havia feito. Os muros, os portões imponentes, o seu trono era majestoso e, acima de tudo, as maravilhas do mundo antigo, as 7 maravilhas do mundo antigo, uma delas estava em Babilônia, que eram os jardins suspensos. Isso tudo estava impressionando Nabucodonosor e ele ficou então pensando, o que será depois que eu falecer? O que vai acontecer com Babilônia depois que eu partir? E Nabucodonosor foi dormir com essa ansiedade no seu coração, com essa preocupação. E ele, então, à noite teve um sonho magnífico, que você conhece muito bem, o sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou, ele viu uma imponente estátua, e ela tinha a cabeça de ouro, os braços e os peitos de prata, tinha os quadris de bronze, tinha as pernas de ferro e os pés misturado barro e ferro. E, de repente, quando essa estátua ela se projetava, uma pedra veio lançada do céu, sem auxílio de mãos, veio e atingiu justamente os pés da estátua. E quando a pedra atingiu os pés da estátua, toda a estátua foi destruída. E a Bíblia diz que a pedra foi tomando dimensões de forma que alcançou o planeta inteiro. Você sabe a interpretação desse sonho. Você sabe o que significa cada uma dessas partes do corpo, cada um desses metais, e que aquela pedra é o reino de Cristo, que vai estar implantado no mundo inteiro. Louvado seja Deus. E nós somos herdeiros desse reino e estamos nos preparando para o estabelecimento eterno desse reino sobre todo esse planeta. Glórias a Deus. Amém. Em breve, se prepare, não perca tempo, santifique-se, arrependa-se, converta-se todos os dias. Esse é o plano de Deus. Só que Nabucodonosor esqueceu o que havia sonhado. Ele não lembrava. E aí, quando ele acorda, ele está agora, uai, o que foi que eu sonhei? Que sonho foi esse? O que significa? Não sabia a interpretação e muito menos lembrava o que havia sonhado. Então o rei, o imperador, o monarca, Nabucodonosor, chamou todos os sábios, que os sábios se apresentassem diante dele e dissessem o que ele havia sonhado e também a sua interpretação. Você conhece a história que nenhum pôde dizer o que o rei havia sonhado? E tempo foi passando e os sábios tentando explicar, tentando dizer e nada. O rei Nabucodonosor, com a sua impetuosidade, fez um decreto: todos os sábios deveriam ser mortos. Todos os sábios deveriam ser mortos. E quando Daniel, que não estava ali, quando Arioque levou a notícia e Daniel soube, ele viu que ele também estaria sendo morto no meio dos sábios de Babilônia, ele e os seus amigos. Então, o que Daniel fez? Convocou seus amigos para orar. O tempo passou, muitos anos se passaram, e mais uma vez houve uma situação muito delicada em Babilônia. Daniel havia, de forma
proeminente, como o pastor Josiel apresentou ontem no tema. Daniel era um dos 3 presidentes de toda a Babilônia. O rei Dario havia colocado pessoas para governar as províncias, e Daniel era um dos 3 que presidiam esses governantes. E aí aqueles homens, os governantes e os outros, tinham ciúmes, porque Daniel tinha a atenção especial de Dario. E então aqueles homens arquitetaram um plano maquiavélico para que tanto o rei quanto Daniel fossem pegos de tal forma que Daniel fosse condenado. Então aquele decreto, ó rei, assine esse decreto, o Senhor é o Deus que todos nós devemos, por 30 dias, unicamente ao Senhor fazer um pedido. Ninguém pode pedir a outra divindade, a não ser ao rei Dario. Havia ali uma artimanha para que pegasse Daniel de forma especial, porque aqueles homens conheciam qual era a rotina de Daniel, era de viver sempre na presença de Deus, era de orar ao Senhor 3 vezes ao dia, 3 momentos por dia Daniel ajoelhava-se diante do verdadeiro Rei do Universo, o Deus Criador, o Deus de Israel, para ali viver em comunhão, viver o ordinário, como vimos lá no capítulo 1, a ordem da vida de Daniel era essa, de estar sempre na comunhão com o seu verdadeiro Deus, seu verdadeiro Rei. Sabe, queridos irmãos, e quando esse plano ele foi traçado, idealizado, Daniel não parou de orar, não deixou de buscar o seu Deus. Pelo contrário, mais uma vez Daniel voltou-se para sua casa e com as janelas abertas em direção a Jerusalém, 3 vezes ao dia, ele se prostrava diante do Rei do Universo para adorá-lo e para buscar sua graça e sua misericórdia. Você pode perceber que nessas 2 situações, mesmo que separada por muitos anos, Daniel mostrou que a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Em ambas as situações, Daniel, no primeiro momento, com seus amigos, foram orar. Daniel buscou na oração o maior recurso que a humanidade tem à disposição. A oração é um poderoso recurso que você deve usar também nos momentos difíceis, no momento de crise. Busque a Deus. A oração tem se mostrado, queridos, até mesmo para a ciência, como um recurso que pode mudar as situações, sejam elas as mais adversas possíveis. Em ambas as situações, Daniel orou. Daniel, seus amigos, buscaram a poderosa mão de Deus para iniciar um protesto. Falando em protesto, quero agora falar de uma situação bem delicada. Eu, como pastor, já lidei com muitas dessas situações delicadas. É possível que você, querido ancião, líder de igreja, líder de departamento ou membro da igreja, já tenha presenciado situações assim. Me permita entrar nessa situação. Que situação é essa? Às vezes é que a gente tem alguma situação que acontece na igreja que a gente fica revoltado, fica zangado, não concordamos. O que fazemos? Por exemplo, um pastor é um ser humano, sujeito a falhas, a quedas também. Digamos, um pastor caiu em pecado, trouxe opróbrio para o bom nome da igreja de Deus, misericórdia. O que você faz numa situação dessa? Você, que maneira usa para protestar contra esse pecado na vida de um líder? Se um ancião, por acaso, uma hipótese, o ancião da minha igreja, ele cometeu um pecado, um erro, um deslize, e aí isso traz opróbrio para o bom nome da igreja de Deus, traz revolta entre nós como membros da igreja. O meu líder fez isso é inadmissível. De que maneira você protesta contra o erro, contra o pecado de um líder? Uma outra suposição, um tesoureiro que guarda os recursos sagrados,
os santos dízimos, as santas ofertas, mas de repente um tesoureiro cai numa tentação de fazer uso do recurso sagrado do Senhor em benefício próprio. De que maneira você protesta? Sabem, lá em São Mateus, no capítulo 18, a palavra de Deus diz, olha, se você vê o seu irmão pecando, vai tu e ele só. Vai tu e ele só. Se você convencer, se você com a bênção do Espírito Santo, levar esse irmão a reconhecer que errou, e esse irmão se arrepende, louvado seja Deus, você salvou a alma daquela pessoa. Mas se não te ouvir, aí a palavra de Deus diz, chama mais outra pessoa, para que pela palavra de 2 ou 3, toda a palavra seja confirmada. Você vê, queridos, o processo, o procedimento, a ordem para encontrarmos as soluções para os problemas que surgem entre nós, no meio do povo de Deus, não é espalhando, não é vou publicar na internet, eu vou dizer para a igreja toda, eu vou espalhar para o mundo, para os infiéis. Não é este o caminho ainda. Devemos seguir os passos. Então, o primeiro passo é você procurar a pessoa que está errando, salvar aquela alma. Se ela não ouvir, chama mais outra pessoa, mais algum irmão que seja espiritual, um irmão que tenha o temor de Deus, para que vocês dois possam ir lá. Ô irmão, se eu estou pecando, se eu cometer um erro, irmão, pelo amor de Deus, irmão, não vá por esse caminho, pela misericórdia do Senhor, irmão, arrependa-se, volte-se enquanto há tempo. Se não ouvir a esses dois, então diz a igreja, não a igreja como um todo, ainda não é esse o processo, é chamar, quem sabe ali na comissão da igreja, levar o assunto para que a comissão da igreja possa chamar o irmão, para que a comissão da igreja possa usar outros argumentos para tentar que esse erro seja corrigido no menor grupo possível. Ô irmão, se eu pecou, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Arrependa-se, irmão, vamos orar. A comissão da igreja está aqui para ajudar, para apoiar o Senhor, mas não apoiar seu pecado, para chamar o pecado pelo nome sim, mas amando o pecador de todas as maneiras. Se não ouvir a comissão, não, eu prefiro continuar no erro, não quero mais saber desse negócio, aí então vem o quarto passo, aí a igreja diz, considera o gentio e publicano. Mas temos que seguir os passos, irmão, não podemos ir de trás para frente. Os passos que Deus apresenta é, primeiro, vai tu e ele só. Depois, chama mais um espiritual. Depois, diz a igreja, há uma pequena comissão que lida com os assuntos. Depois, então, é que, se não conseguir em todos esses aspectos, esses grupos, aí então é que considera o gentio e publicano. Aí é que a disciplina deve acontecer, mas não pulemos as etapas, pelo amor de Deus, meus queridos irmãos, o pecado está aí, a tentação está à espreita, o inimigo está de olho em nós somos o povo de Deus, a família de Deus nessa terra, e o Senhor está por nós, trabalhando, nos usando, para que outras e outras pessoas também façam parte da família de Deus, possam fazer parte do reino do Senhor. Então Daniel com seus amigos foram buscar na oração, foram buscar no Senhor, porque a Bíblia apresenta Deus como o justo juiz, Ele é o justo juiz, o Senhor que deve ser o ouvinte de todas as causas, mesmo que sejam difíceis, façamos da oração e sigamos os passos recomendados pelo Senhor. Veja que o Salmo 109 diz assim, a oração dele seja tida como pecado. Davi fez essa oração a Deus, né? Que ninguém tenha misericórdia dele. Olha como tratar uma pessoa que se torna inimigo da gente, inimigo da fé. Que ninguém tenha misericórdia dele. Que ele não receba bênçãos. Ou seja, Davi apresentando a Deus como verdadeiro juiz das causas difíceis, e Deus é quem vai responder a cada um dos nossos protestos. Queridos, não divulguemos o mal, não espalhemos o mal, não publiquemos o mal. O mal deve ser destruído pelo bem. E nós, como cidadãos de bem, serva de Deus, devemos fazer a nossa parte, que é espalhar o amor, espalhar as bênçãos, espalhar as grandes graças
misericórdias e o amor que Deus tem concedido a nós para que mais pessoas sejam abençoadas, sejam transformadas, sejam salvas. Sabem, esse é um tema delicado, mas Deus já nos deu a direção. Eu convido você a orar. Se uma situação for difícil, vamos jejuar. Daniel orava, jejuava, confessava os seus pecados, confessava os pecados do seu povo, até que Deus mandava a resposta. Não porque Deus não esteja ansioso por responder, mas é porque Ele quer nos levar para estar mais perto dEle. Não simplesmente para ter uma resposta, mas para ter a nossa vida inteira nas mãos do Senhor. Deus quer e pode colocar tudo em ordem. Esta igreja é a menina dos seus olhos. Mesmo que seja fraca e defeituosa, precisando ser corrigida, advertida, é o único objeto na terra ao qual Deus confere o seu supremo cuidado. Essa igreja ela é militante, ela está numa batalha, numa guerra. Pedro diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas o Senhor é a nossa vitória. Amém? Glória a Deus. O Senhor é a nossa proteção. Por isso, de manhã cedo, ore ao Senhor, busque ao Senhor, leve a sua família para o Senhor. Ao surgirem os desafios, os problemas, continuemos orando, ouvindo a palavra do Senhor, as orientações do Senhor, para então seguirmos obedientemente as recomendações do Senhor. O Apocalipse diz que o povo de Deus será conhecido pela guarda dos mandamentos de Deus e também pelo testemunho à fé de Jesus Cristo. Deus te abençoe, querido, para que a sua vida, a sua família seja sempre vida e famílias de herdeiros do reino dos céus. Vamos orar hoje por isso? Obrigado, Deus eterno, Pai bondoso, por Tua graça que nos alcançou. Daniel e seus amigos foram ameaçados, a morte estava à espreita, os inimigos da fé. Mas eles buscaram no Senhor, através da oração, através da comunhão, através da palavra, buscaram a orientação e foram fiéis e obedientes em tudo. Nos ajude hoje também a entrarmos nesse protesto, Senhor, com a nossa vida mais ainda dedicada a ter tempo para orar, para meditar na palavra, jejuar, para termos uma comunicação cada dia mais nítida contigo. Salva-nos para o Teu reino, ó Senhor. Abençoe-nos no dia de hoje, cada um dos nossos amigos que participam desse projeto, dessa vida de oração. Abençoe os enfermos, abençoe os que estão tristes, abençoe os que estão enfrentando lutas e batalhas. Cuida de cada um dos Teus filhos e que nenhum se perca, mas que todos sejamos salvos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, tenham um ótimo dia e amanhã estaremos aqui mais uma vez com o projeto 21 dias na presença do Senhor. Ande com Deus nesse dia e sempre. Até amanhã.